Bom dia, crianças! Estamos aqui juntinhos mais uma sexta-feira para aprender sobre o Evangelho de Jesus. Mas hoje o nosso tema vai ser sobre Leon Denis. Quem aqui conhece Leon Denis? Mas antes, vamos ler o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, não é mesmo? E para começar os nossos estudos de hoje, vamos ler o prefácio, que é muito importante. Diz assim pra gente: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, vem iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas para em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Que as grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos uns aos outros e, fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então agora vamos fazer a nossa prece. Querido Deus, Jesus, nosso irmão, te agradecemos nesta hora por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre os seus ensinamentos. Que a equipe espiritual e benfeitora ampare os nossos corações, nos envolvendo em vibrações de harmonia, de paz, amparando a todos os irmãos em suas dificuldades particulares. Assim, Senhor, pedimos a permissão para dar início a mais uma aulinha do dia de hoje, que assim possa ser. Então, como a tia falou no começo, nós vamos estudar hoje sobre Leon Denis. E Leon Denis foi esse moço aqui que vocês estão vendo, olha só. Vocês já conheciam Leon Denis? Ele usava óculos porque, como a gente vai ver, ele tinha alguns problemas na visão. E ele amava estudar e principalmente também trabalhar. E a tia colocou o título Desencarne de Leon Denis. Ele foi o filósofo da doutrina espírita e nasceu há muito tempo atrás. Ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, em uma aldeia lá em Fougue, na cidade, no país da França. E ele nasceu numa família muito humilde, com poucos recursos materiais, e por causa disso, ele precisou parar de estudar. Mas nem por isso deixou de aprender. Ele aprendeu com força de vontade desenho, história, geografia, ciências sociais e até mesmo contabilidade. Mas foi aos 18 anos de idade que ele teve contato com a doutrina espírita por meio do livro dos Espíritos de Allan Kardec. E a partir dessa obra, ele passou a defender e divulgar o espiritismo. E ele falou assim: nele, no livro, na doutrina espírita, encontrei
a solução clara, completa, lógica acerca do problema universal. Então, Leon Denis, ele sempre tentou resolver os problemas universais, o que acontecia no mundo, e ele não encontrava uma solução, até que ele encontrou o Livro dos Espíritos. E como ele trabalhava viajando de muitas e muitas cidades, lá em 1880, ele já tinha 46 anos, pelas vilas e cidades que percorria, ele pronunciava conferências, fundava círculos e até mesmo bibliotecas populares. E em 1882, infelizmente, ele teve que enfrentar muitas dificuldades. O materialismo daquelas pessoas que olhavam para ele com ironia e risadas, além de outras correntes religiosas que não gostavam do espiritismo. Mas ele enfrentou todos os problemas, né? E espíritos amigos colocaram-se ao seu lado para encorajá-lo. Olha só aqui um espírito amigo que apareceu perto de Leon Denis e disse assim: coragem, meu amigo, diz-lhe o espírito de Jeanne, estaremos sempre contigo para te sustentar e te inspirar. Jamais estaremos sozinhos. E em 2 de novembro de 1888, dia de finados, aconteceu a primeira manifestação que durante meio século foi o seu guia do espírito amigo e pai espiritual, chamado Jerônimo de Praga. Quem é que conhece Jerônimo de Praga? Olha só, a tia vai mostrar. Esse é o Jerônimo de Praga, o espírito amigo, né? O guia espiritual de Leon Denis, e falou assim para ele: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. Querendo dizer o quê? Que Leon Denis não estaria sozinho durante a sua caminhada terrena. Assim, confiante na espiritualidade amiga, Leon Denis fez muitas palestras e escreveu muitos livros sobre o espiritismo. E a tia vai mostrar aqui. Ó, esse é o livro Depois da Morte. Tá vendo como é que ele é antiguinho? Que Leon Denis escreveu, e ele fala sobre muitas coisas importantes dentro desse livro. E ele também escreveu O Grande Enigma, que é quando ele fala sobre a natureza. Ele fala sobre as estrelas, fala sobre as florestas, sobre o mar, e ele traz lições valiosas. Vale muito a pena ler esse livro. E a partir de 1910, a visão de Leon Denis foi ficando enfraquecida. A cirurgia que ele fez não tinha dado certo, mas ele suportava com calma, resignação, essa doença dos olhos que o acompanhava desde a juventude. Jamais o viram queixar-se. Ele nunca reclamava das suas dificuldades. Leon Denis, ele amava a juventude, a alegria da alma e o perigo da tristeza. E para demonstrar a alegria, a tia desenhou aqui 2 árvores carregadas de frutos, ó, laranjas, maçãs, flores, arco-íris, para a gente sempre lembrar de quê?
de sermos alegres até mesmo nas dificuldades. Mas a sua grande dificuldade era rever e corrigir as novas edições de seus livros e escritos. Ele ficava muito triste porque, sem enxergar, ele não conseguia escrever muito bem. E aí os anos foram passando e Leon Denis, ele ficou doente de pneumonia. A tia vai colocar aqui a foto de Leon Denis para todo mundo lembrar desse espírito amigo. Aqui está Leon Denis, né? E em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, seu intestino apresentou problemas e ele estava quase cego. Após a Primeira Grande Guerra, ele aprendeu braille, né? Ali a escrita, né? Para aqueles que têm a dificuldade para enxergar, né? Aqueles que não enxergam podem ler, podem escrever a partir dessa linguagem de braille. E em 1915, ele escreveu sobre a natureza, que é o livro que a tia mostrou. E em 1927, já idoso, com 81 anos de idade, ele terminou o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E no mesmo ano, em 12 de abril de 1927, Leon Denis sofreu um ataque cardíaco. Assim, ele vem a desencarnar. Suas últimas palavras foram dirigidas à sua empregada Georgette e disse: é preciso terminar, resumir e concluir. E isso ele estava fazendo referência a uma biografia de Allan Kardec. Ele desencarnou então às 9 horas do mesmo dia, sendo sepultado no cemitério de La Salle, na cidade de Tours, na França, né? E assim termina a nossa aulinha sobre Leon Denis, esse espírito muito importante, né? Ao lado de Allan Kardec, divulgador do espiritismo, escreveu diversos livros que nos ajudam, né? E que sempre vão nos ajudar, né? A entender, né? O espiritismo, a ciência, a religião. Então, é importante que a gente estude esses espíritos, né, que vieram com essa missão, né, de trazer a doutrina para a gente, de nos oferecer essa luz, né, essa claridade que é o espiritismo, né, ao mesmo tempo que nos auxilia, nos esclarece, nos consola, nos ajuda a vencer as nossas dificuldades de cada dia. Então, né, que a gente possa refletir um pouquinho sobre Leon Denis, pedir a mamãe e o papai para ler algumas das coisas de Leon Denis, né? Por mais que seja um livro que é mais escrito para adultos, nós não podemos esquecer que nós somos espíritos, né? Capazes sim de entender as lições que são trazidas, ainda mais quando são lições dirigidas principalmente ao nosso espírito. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, amigo, irmão, aqui presente nesta hora, a alegria nos envolve pela oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por estar ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando. E assim também, né, pedimos que o Senhor possa auxiliar, amparar os irmãos em suas dificuldades íntimas, particulares, onde quer que se encontrem. Que assim seja, graças a Deus.
Então, até a próxima aulinha. Fiquem com Deus. Beijos da tia Vanessa.